Os dados lançados nesta semana indicam que a atividade manufatureira do Japão acelerou no terceiro trimestre, mas economistas dizem que eles precisam de mais informações sobre os salários e os gastos do consumidor para determinar um novo aumento dos impostos sobre vendas pelo governo. Rick Lloyd, analista sênior de Forex da Thomson Reuters, está na linha para falarmos sobre o assunto. A produção manufatureira chinesa aumentou ligeiramente na terça-feira. Você esperava por isso? Não. O mercado esperava que o dado viesse abaixo da marca dos 50, indicando um recuo da economia chinesa. Mas o surpreendente aumento de 50,2 para 50,5 durou pouco, já que, apesar de os novos pedidos e pedidos de exportação terem sido positivos, o índice de empregos ficou no negativo. Na quarta-feira, tivemos um outro dado que não é tão amplamente observado, o Índice de Confiança do Consumidor, MNI da China. O dado caiu de 113,3 para 113,2 e o componente emprego do índice caiu pelo quarto mês consecutivo. Eu acredito que o mercado esteja preocupado com a falta de reação a esses números fracos e também esteja observando a situação do emprego no país. A atividade manufatureira japonesa recuou ligeiramente em setembro, mas a produção acelerou ao ritmo mais rápido em 6 meses. Isso significa que a produção esteja se estabilizando após um aumento dos impostos sobre vendas de abril? A situação é parecida com a dos dados chineses de terça-feira. Houve más notícias em relação à queda, mas também tivemos boas notícias sobre o aumento do índice de produção. Eu acredito que o mercado ainda não tenha se convencido de que as autoridades japonesas estejam corretas, mas que elas continuam nos mostrando que a economia está se recuperando. Eu acredito que o mercado esteja preocupado com as ações fiscais necessárias. Certamente o Banco do Japão atendeu às expectativas em termos de decisão da taxa de juros, mas está demorando para a EIB conseguir a promulgação de leis, e o mercado acredita que o banco talvez tenha que agir mais. Teremos muitos lançamentos de dados japoneses no fim da semana. Provavelmente, o mais importante seja a taxa de inflação. Qual é a sua previsão para este dado? Nós esperamos uma ligeira queda em relação aos meses anteriores, de 3,3% para 3,2% em termos anuais. E no IPC subjacente, esperamos uma queda de 2,7% para 2,6%. Mais uma vez, o mercado está começando a se perguntar se o Japão realmente tomou as medidas necessárias para causar essa queda e se a economia conseguiu anular os efeitos dos impostos sobre vendas em abril. Até o final do ano, teremos mais uma decisão sobre o aumento dos impostos sobre vendas. Nesse sentido, eu acredito que o mercado esteja esperando por mais informações das autoridades japonesas. Obrigada pela participação, Rick. Continuem assistindo a Dukascope TV para mais notícias e entrevistas exclusivas sobre o mercado asiático. Até mais!